Olá, eu sou Gustavo Carrera e esse é o PDV. Estou aqui com dois grandes especialistas em prevenção de perdas, para um bate-papo sobre os resultados da pesquisa de perdas no varejo, divulgada há poucos dias pela ABRAP, a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas. Está aqui com a gente a Vanessa Urbieta, que é nossa colega de casa, responsável pelo acompanhamento das soluções de tecnologia em todo o Brasil da InWave. Ou seja, ela vive no dia a dia a realidade da prevenção de perdas nos supermercados, em diversos tipos de cenário, desde aqueles menores até as grandes redes. Que bom ter você aqui de novo, Van. Olá, pessoal. Agradeço o convite para participar desse podcast e falar, sobre um assunto tão importante e relevante, para o varejista, a expectativa, que gera aí nos varejistas em relação à divulgação da pesquisa de perdas da ABRAP. E aqui com a gente o grande Antônio Balbino, diretor de novos negócios da Contagem, palestrante e podcaster especializado em perdas, à frente do conhecido Café com Prevenção, que até eu já tive oportunidade de participar. Inclusive, se você não conhece, vale a pena você procurar lá no Spotify, na Amazon, onde você costuma ouvir seus podcasts, dá uma busca lá, Café com Prevenção. Balbino, muito obrigado por aceitar novamente o convite de estar aqui com a gente, trocando ideias e também compartilhando todo esse vasto conhecimento que você tem na área. E daí, cara, eu já começo com a primeira pergunta para você. Segundo o resultado da ABRAP, o índice médio de perdas no varejo caiu de 1,57% em 2023 para 1,51% em Mas me parece que esse índice geral, que sinaliza algo positivo, tem alguns truques aí, Esconde alguns dados que a gente precisa olhar com mais atenção. Concorda comigo? Fala, Gustavo. Obrigado pelo convite, Vanessa também, tá? Concordo, até porque alguns indicadores de alguns setores mostram, o aumento em alguns segmentos, vamos dizer assim, tá? A gente teve a entrada, sim, de novos segmentos, como eu lembro que entrou utilidade doméstica, informática, mas alguns pontos nos chamam muita atenção, e eu acho que a gente vai estar abordando esses temas todos aí durante esse nosso bate-papo aqui, tá? Mas eu acredito que, sem sombra de dúvidas, esse número, ele reflete um número, principalmente, que a gente tem que estar olhando mais com relação às perdas do varejo alimentar. Então, eu acho que, sem sombra de dúvidas, temos que estar muito atentos, e drogarias também, mas vamos bater esse papo aí, nos aprofundar nesses números. Acho importante, Balbino, a gente considerar que entrou, novas categorias, como você comentou, entrou telefonia, informática, mas, o que eles realmente, apontaram, lá na pesquisa, é que o faturamento de PET, a entrada aí do segmento de PET fez grande relevância para essa média, do indicador ter reduzido, passando aí... Acaba diluindo, Vanessa, o número, Exatamente, ele passou de 1,57 para 1,51, porque nós sabemos, que o segmento de PET cada vez mais está aumentando, e realmente o faturamento de PET foi um grande reflexo aí nesse indicador médio. Mas quando a gente começa realmente a avaliar individualmente os segmentos, também, Balbino, nós que estávamos lá, na divulgação dos números, vimos o aumento, em setores, principalmente o alimentício, e quando a gente fala do atacarejo, O atacarejo, a gente escuta aí no mercado, que não está deixando de existir, Agora aquele atacarejo híbrido, que é o atacarejo aí com mais serviços, Com setores de açougue com mais manipulação, o atendimento ali dos frios, padaria, e a gente sabe, Balbino, você principalmente aí, com as suas aulas, que isso acaba alavancando a perda identificada, em relação a ter esses produtos que têm a validade mais curta, que têm maiores manipulações, Então, realmente, o atacarejo aí foi o grande destaque no aumento do indicador. Vanessa, em outras palavras,
o que você está dizendo é que esse número geral, como ele trabalha com bases diferentes, né, 1,57 diz respeito a um varejo sem PET, sem eletrônicos e outras categorias, né, de varejo, comparado com 1,51, que é o resultado maior, ele fica, vamos chamar assim, contaminado, né? Sei lá, não encontrei uma palavra melhor para dizer. Então, o fato é que a gente tem que jogar uma luz no recorte daqueles segmentos que já estavam na pesquisa anterior, com destaque, como você deu ao atacarejo, que os números de fato pioraram, né? Ou seja, quando a gente fala que o indicador aumentou, significa que os números são piores do que o período da pesquisa anterior, correto? Aí eu deixar você, tanto o Balbino quanto a Vanessa, para comentar. Corretíssimo. E assim, pegando esse número comparado com o ano passado, eu já falava no ano passado que esse número, ele não era um número que eu acreditava, não pelo fato da pesquisa, né, de como ela é feita e das empresas que participam, né, mas eu acreditava que a entrada desses novos atacarejos híbridos, que eu gostei muito da terminologia que a Vanessa utilizou, esse novo atacado, ele trouxe um reflexo e um número muito alto de perda, alarmante. Então, eu conheço amigos, gestores de prevenção, que ele tem lojas com perdas muito maior do que a perda de supermercado convencional. Então, isso é realmente algo surreal. E, assim, até ele encontrar realmente o ponto de equilíbrio para isso foi difícil, porque veja bem, se você pega uma perda que saiu de 1,25, que já era alta, o que é que a gente falava de perda de atacado antigamente? Tinha que ser abaixo de 1%, o ideal era abaixo de 9, 0,9, né? A gente até brincava com isso. Por quê? Porque a margem é muito pequena de lucro lá no final, ou seja, a lucratividade do negócio, se o supermercado é pequeno, o atacado ele é menor ainda. Então você tem uma margem muito pequena de lucro líquido, e se você hoje está comprometendo 1,85% da tua margem de lucro líquido em perda, eu coloco para vocês aí que algo em torno de 60% do lucro da operação está indo para perda. E isso não deixa um negócio saudável, né? Se a gente for olhar, é um grande aumento, mas se você for olhar de uma forma profunda, isso já era esperado. Porque esse movimento, ele vem desde 2020, 2021 ali, época logo no finalzinho ali da pandemia, né, com toda essa mudança, a queda do hipermercado, a ida desse cliente do hipermercado para o atacarejo. Então, isso fez com que eles entendessem, eu tenho que aumentar o meu mix de produtos. Hoje eles estão com uma carta de perecíveis muito maior, que esse era um diferencial do varejo, né, convencional. Hoje eles têm adegas de vinho com sommelier, com queijos finos. Então isso faz com que, primeiro, você tenha um impacto muito grande no que a Vanessa falou da quebra, e isso também aumenta outro ponto, que são os furtos. E normalmente essas lojas, boa parte delas estão em áreas que são áreas periféricas, então, aonde a segurança tem algumas dificuldades e os gestores de segurança sabem disso aqui. Então, esse é um ponto que a gente tem que chamar muita atenção. E detalhe, fiquem preparados que no próximo ano a tendência é que esse número aumente mais. Eu acredito que a perda no segmento de atacarejo, ela vai ser igual a uma perda de hipermercado. Ô Vanessa, só para a gente esclarecer para o nosso ouvinte aqui um pouquinho mais do... Veja se eu entendi correto. O que você chama de atacarejo híbrido é um atacarejo que tem lá uma padaria, tem uma parte de confeitaria, tem um açougue que não é só a carne embalada, tem um FLV com uma área mais expressiva de produtos a granel. Seria isso? O que mais que compõe esse atacarejo? Isso mesmo, Gustavo. O que mais que compõe, a gente também vê áreas de frios, né, que são áreas com manipulações de mussarela, presunto, mortadela, enfim, os embutidos, tá? A questão do açougue faz uma grande diferença. A gente sabe que o açougue é um dos departamentos que é o maior faturamento da loja, né? Então, quando você sai de um processo de venda para peças, né, fechadas, sem manipulação, e você coloca um atendimento ao cliente com manipulação de carnes, várias codificações. Então, realmente, indo muito na linha do que o Balbino falou,
a gente está trazendo para o atacarejo características, né, de supermercados e hipermercados. E realmente com, né, essa migração, né, daquele cliente, do consumidor do hipermercado, que vai hoje ao atacarejo e encontra estes serviços. Mas o impacto é o reflexo do que nós vimos na pesquisa, né? O aumento das perdas aí no atacarejo, né? Realmente se destacando perante os demais segmentos. Ô Vanessa, só para a gente apontar uma coisa aqui, temos aí grandes oportunidades, pessoal. No momento que a gente vê que a perda ela migra e ela acaba aumentando no atacarejo, então temos oportunidades, né, para que a gente possa estrategicamente definir o que é que a gente consegue fazer, porque para conseguir reduzir, gerar um resultado para a empresa, né, com trabalho em cima da prevenção de uma forma mais ampla, porque aumentou, então tem que aumentar os investimentos. Então eu vejo que é um mercado, que não é só os pontos, né, logicamente negativos, mas eu vejo também que, primeiro, que o atacarejo precisa investir um pouco mais com relação à própria prevenção, então isso é uma oportunidade, visto que a perda está mais alta, e para os profissionais também, né, primeiro, se aprofundarem mais, caso eles não tenham conhecimento dessas áreas que a Vanessa falou, e, acima de tudo, né, buscar, né, melhorias mais estratégicas dentro desse cenário aqui, desse segmento. Pensando no atacarejo raiz, aquele que vendia caixa fechada, que tinha um perfil de público mais do CNPJ e do transformador, né, que é o pessoal do food service, e uma parcela ainda menor, né, não tão grande quanto hoje, de pessoa física, vocês entendem que esse fracionamento também e a venda de produtos em embalagens mais comuns de supermercado, consequentemente mais fáceis de furtar, compõe esse número, assim, mas não imediatamente, mas vem construindo essa piora no número ao longo dos últimos anos? No caso, Gustavo, como o Balbino também já comentou, nós temos um aumento aí, por exemplo, de bebidas destiladas, né? Você vai hoje nos atacarejos, facilmente você identifica um mix muito maior, né? De uísques, de gin, de vinhos, né? Atacarejos aí realmente com grandes adegas, né? Então, a bebida destilada, ela por origem, né, é um produto de alto risco. Então, quanto mais você aumenta o mix, né, de produtos de alto risco, mais você, teoricamente, está direcionando aí que tenham um movimento de furtantes em suas lojas, tá? Por isso, a importância, né, de bons processos e de tecnologia para evitar essas perdas. Vanessa, agora voltando aqui a uma questão que também os números indicam que aumentou a proporção de perdas não identificadas. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, e entender quais são as causas, e até assim, apontar alguns caminhos para reduzir essas perdas não identificadas, né? Eu pedi para você começar explicando o que é uma perda não identificada. A perda pessoal não identificada é basicamente a diferença apontada no inventário, onde você tem um número, né, no seu sistema de estoque, né, de gestão de estoque, e quando você vai contar esse número fisicamente, existe uma diferença. E essa diferença é a famosa perda não identificada. E, Gustavo, essa relevância da perda não identificada, ela realmente chamou assim, muita atenção, né, das pessoas que estavam lá. Nós, né, que já estamos na prevenção há algum tempo, né, Balbino, nós temos aí como benchmark 80% de perdas identificadas e 20% de perdas não identificadas. Todo gestor de prevenção de perdas, ele persegue esse número, né? Quando você pega lá sua perda total e separa entre identificadas e não identificadas, a gente sempre, né, segue 80% identificada, 20% não identificado. E aí, agora na última pesquisa, nós temos aí aproximadamente 40% das perdas não identificadas. E quando a gente, né, traz isso, né, para dentro de casa, né, para realmente percorrer aí descrever os principais motivos,
Com certeza, né, em primeiro lugar aí os furtos externos e internos, que cada vez mais, né, uma participação significativa quando a gente fala da perda não identificada, tá? Nós que trabalhamos com tecnologia, diariamente estamos aí acompanhando uma movimentação dos varejistas em busca, né, de tecnologias para evitar, prevenir esses furtos e realmente não utilizando mais aquele formato mais braçal, né, daquela figura do segurança na porta da loja. Existe realmente a movimentação de alguns anos que realmente o varejista ele possa evitar e prevenir essas perdas por furtos de forma inteligente e realmente assim utilizando sistemas que tenham gatilhos e alertas, né? A gente fala muito a questão do CFTV inteligente, de um monitoramento inteligente, porque realmente cada vez mais o varejo precisa ser atendido por essas tecnologias que emitam, né, esses alertas para que aí sim a prevenção de perdas e a segurança possa atuar de forma inteligente e realmente evitar outros tipos de problema para a rede. Um outro ponto também que a gente destaca, né, em relação à questão das causas das perdas não identificadas, são erros administrativos, né, que acontecem em ajustes de estoques, né, em contagens incorretas, e produtos, né, que possuem muitas vezes uma origem conhecida, um produto que foi avariado, um produto que se perdeu pela questão da validade, que é o principal problema aí da perda identificada, mas que não são baixados corretamente do estoque, tá? E acaba que isso é ajustado somente no inventário. Então, isso faz realmente esse indicador aumentar. Ah, mas Vanessa, por que né, acontecem esses erros, né, de contagem, erros de baixas, né, de estoque? Isso sempre não aconteceu? Sim, isso sempre aconteceu. Só que outro ponto, né, que isso está na mídia toda hora, né, a questão do problema de mão de obra do varejo. Então, quando as pessoas elas saem, né, do varejo, essa questão de ter um turnover alto, vão embora os conhecimentos adquiridos, né, e realmente aqueles processos que eram estabelecidos, eles vão se perdendo. Tá? Então, eu acho que é um ponto muito importante para considerarmos na perda não identificada, além do aumento dos furtos, né, externos e internos, a questão do problema da mão de obra do varejo. Concordo. E até pegando essa afirmação que a Vanessa trouxe, eu acho que ela trouxe vários pontos aí que são, assim, fundamentais e importantíssimos, né? Eu acho que eu bato muito nisso e o pessoal às vezes acaba criticando, mas para mim o principal ponto, eixo da empresa são os processos. Por mais que, pessoas, é feito para pessoas, para atender pessoas, mas para mim é processo. Por que é processo? Porque a partir do momento que você tem um processo bem estabelecido, você consegue ter a cultura organizacional, porque a partir do momento que você tem um turnover alto, que está alto e vai continuar assim, a gente consegue, através da cultura e dos processos que foram implantados, pelo menos manter, né, parte dessa cultura e dos processos. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem. E se a gente for falar aqui do tripé, né, básico, vamos dizer assim, processos, pessoas e tecnologias, eu acho que a gente tem que pensar primeiro, ter tecnologias aderentes. Então eu acho que é fundamental hoje o varejista começar a enxergar de uma forma, primeiro, imparcial. Eu acho que o gestor hoje, que tem profissionais que muitas das vezes está utilizando um checklist de verificação diretamente em loja, ele corre sérios riscos, primeiro, de deixar de ser imparcial, segundo, até mesmo, dependendo do tipo de verificação e análise que está sendo feita, até mesmo de forma pessoal mesmo, de uma forma de sofrer intimidações, de muitas das vezes sofrer agressões físicas, verbais, ou até mesmo, vocês sabem, os fins dos fatos. Mas outro ponto, na hora que você começa a olhar a tecnologia e analisar os processos que você desenvolveu de forma remota, isso vai te ajudar porque vai dar, além da imparcialidade, segurança para a equipe. E você vai automatizar de forma mais rápida, escalar de forma mais rápida. Então eu acho que o processo é a base. Agora, é lógico, por que o processo, a gente tem tanta dificuldade no processo? Porque, infelizmente, muitas das vezes, sabe, Gustavo,
e Vanessa, o pessoal quer pegar um processo e quer copiar para todas as empresas. Então ele quer pegar um processo que ele fez para a empresa B e copiar para a empresa A, que é outro negócio diferente, que muitas das vezes tem um board diferente, que tem muitas das vezes uma localidade diferente, uma região totalmente diferente, com cultura diferente, com loja diferente. Então eu já cheguei em empresa que muitas das vezes o processo descrevia lá que a mercadoria deveria ser recebida na DOCA. Cadê a DOCA? Não tinha DOCA, meu amigo. A mercadoria chegava na porta da loja. Então, por que ele fez isso? Ele escreveu o processo para a matriz e tinha mais 20 filiais, cada uma de uma forma diferente. Então, esse processo ele tem que ser escrito de acordo com aquilo. E outro ponto que a Vanessa trouxe, que eu acho que vale a gente ressaltar, é que a questão não só do turnover alto, mas a comunicação que a gente tem com a nova geração. Então, essas pessoas, a gente tem que saber treinar elas de uma forma para que ela possa entender melhor, e outra, que ela possa também aprender a se comunicar. Estamos pegando os profissionais hoje que não têm vivência de comunicação pessoal. As pessoas hoje estão muito habituadas com redes sociais. A gente vê os grupos, né? Vou falar aqui, grupo de adolescentes e de jovens que estão numa rodinha conversando entre eles pelo telefone. E essa é a mão de obra que está chegando para trabalhar no varejo, que sempre foi o primeiro emprego desses profissionais, entendeu? Então, se você não consegue se comunicar e fazer com que a gente pegue esse profissional que está vindo zerado, que ele não consegue, sabe, Gustavo, ali ter um relacionamento ali interpessoal com as pessoas e conseguir dialogar com elas, eles nunca passaram por nenhum conflito, Gustavo. Então, como é que essas pessoas vão estar falando, olha, fulano de tal, do setor de açougue, tua perda está mais alta. O que é que a gente vai fazer? Precisa fazer isso aqui para resolver. Ele não vai conseguir se comunicar dessa forma, porque o cara vai vir olhando para ele, né, já intimidando. Então ele não tem essa base ainda de comunicação. Então esse é um ponto também que é muito, muito relevante. E o terceiro e último, fechando o que a Vanessa trouxe, é a questão da gestão de estoque, é a questão de falar sobre que inventário, o inventário é uma ferramenta. O inventário não é fazer gestão de estoque. Então, se você está identificando problemas e divergências no inventário, você tem que analisar qual é a causa raiz daquilo e analisar profundamente para resolver aquele problema. Então não adianta simplesmente você fazer o inventário, encontrar o número e tá tudo bem, tudo perfeito. Não, você tem que analisar o porquê que aquilo está acontecendo, é fazer gestão de estoque. E até, assim, um outro, né, percentual relevante aí, né, das perdas, né, são as perdas identificadas, né. E aí, Balbino, além de ter piorado, né, o percentual de perdas não identificados e o índice total em alguns segmentos, né, como nós já comentamos aqui, do atacarejo, dos supermercados, as perdas identificadas, elas ainda representam 60% deste montante. E com certeza, né, crescendo, né, nestes segmentos, essas perdas identificadas, falando não só de indicador, mas imagina aí os valores nominais, né, dessas perdas. Quais seriam as suas dicas para reduzir esse índice, né, da perda identificada, principalmente nos segmentos aí de varejo alimentar, farmácias e pet? Boa, isso é verdade. Primeiro, que a gente tem que tirar da cabeça, né, é que fazendo a mesma coisa, a gente sempre terá o mesmo resultado. Há muitos anos, a gente vê que as quebras operacionais vêm sendo o carro-chefe das perdas, vamos dizer assim, né? O que mais impacta nas perdas. Então, a quebra operacional, o que é que mais impacta na quebra operacional? Normalmente são produtos vencidos e muitas das vezes ali avarias e deterioração, no caso de varejo alimentar, com perecíveis. Mas se você for olhar com relação a produtos vencidos, é chover no molhado falar para vocês aqui que tem que se preocupar e fazer o PVPS. Todo mundo faz o PVPS, né? Ou deveria fazer, a maior parte faz isso. Gente, PVPS não vai resolver o problema porque o problema já está dentro de casa. A causa, ela tem uma origem e você tem que identificar essa origem. E a origem vem da onde? A origem pode estar vindo da compras, a origem pode estar vindo do recebimento de mercadorias. Se o produto ele já chega com data crítica ou, teoricamente, com uma data não ideal para que você consiga vender aquele produto, logicamente que ele vai vencer. Então a gente está, Vanessa, nesse momento, falando de produtos vencidos, a gente está tentando resolver um problema que já está dentro de casa. A gente não está tratando ele na origem, tentando identificar o porquê, o que está acontecendo. Será que foi uma compra,
né? Será que essa compra foi realmente feita da forma adequada? O recebimento, ele foi feito realmente prezando pela validade do produto, olhando o shelf life, vendo isso tudo, o armazenamento, mas não, a gente está olhando na ponta da gôndola e muitas das vezes, na ponta da gôndola, o pessoal coloca uma brigada de validade para fazer verificações e acha que isso é fazer prevenção. Prevenção não é fazer brigada de validade. Inclusive, brigada de validade, ela não é prevenção de perdas. Brigada de validade não é. Por quê? Porque já aconteceu, é reação. Gente, já está lá. Quem disse que isso é prevenção? Prevenção é o que eu vou fazer com esses dados. Então, esse é o primeiro ponto. A drogaria chegou a 85% das quebras, né? Me corrija se não for isso, Vanessa, que eu escutei, é de produto vencido da quebra, 85%. É algo surreal, né? É muito alto. O que é que a gente tem que fazer para melhorar isso, né? E detalhe, para quem não sabe, né, as centrais de distribuição de drogarias, elas têm que controlar a lote de validade. Ou seja, imagine se não controlassem lote de validade. O que a gente precisa fazer é entender e fazer um estudo profundo do que está acontecendo com relação à causa raiz das validades de produtos. Avarias, eu sei que tem um fator muito importante, tá? Que é o quê? Treinamento e capacitação do time para ele poder entender qual é o impacto da perda. Se você hoje chegar numa loja, mano, e se perguntar para um repositor o que é a perda, ele não sabe. Mas sabe por que ele não sabe? De quem é a culpa? É nossa, como profissional de prevenção. Por que é nossa? Porque a gente tem que passar desde a base até, a gente fala, a prevenção de perdas é top-down. Só que eu sei que a cultura tem que ser top-down. Só que se você não falar a língua da operação, eles nunca vão entender. Então, tem 3 coisas básicas que eu falo que a pessoa da operação tem que saber com relação à perda. A primeira coisa é o que é a perda, e de uma forma simples, e não uma apresentação de 1 hora, deixando a pessoa cansada, e eu não quero transformar esse profissional em um profissional de prevenção. A segunda coisa é ele entender qual é o impacto que a perda causa no seu setor. Se eu trabalho no setor de açougue, eu preciso saber. Se eu trabalho numa drogaria, controlando a área de controlados ali de medicamentos, eu tenho que saber, né, o impacto que a perda causa no meu resultado. E terceiro e último é o que é que eu faço para não gerar perda. São 3 perguntas e respostas simples. Para quê? Para que a operação possa fazer parte, porque a gente fala tanto, né, que a prevenção de perdas, né, todo mundo faz parte desse resultado, todo mundo tem que controlar, todo mundo é prevenção, mas na hora da gente transmitir essa mensagem e ensinar, estamos errando em algum ponto. E é isso que tem que ser, é a causa, é isso que a gente tem que atacar. E outro ponto também baseado nisso são os processos. Os processos que eu falo não são os processos operacionais padronizados. Eu estou falando realmente da prática do dia a dia, de como está sendo cortada aquela carne no açougue. Muitas das vezes o pessoal corta, aí faz aquela linha de produção e joga o produto, não descarta da forma correta, não lança aquela quebra da forma correta, não limpa da forma correta, isso aumenta os indicadores. E cada vez mais a gente está vendo esse problema. Por quê? Para mim, precisamos fazer uma análise muito profunda e entender as causas raiz desse problema que vem cada vez mais aumentando, que são as quebras operacionais. Balbino, apenas completando, né, tudo que você falou, quando a gente fala de 60% da perda identificada, falando de causa raiz, nós não podemos deixar de lado o setor comercial das empresas, né, o setor de compras. Muitas vezes, esse setor ele não tem alguma solução, algum sistema para trabalhar justamente para entender os giros de estoques de alguns produtos. E esses produtos, por não ter um giro relevante, eles acabam o quê? Vencendo, né, nos estoques das lojas e nas prateleiras. Então, eu sempre falo, né, que antes até da gente chegar, às vezes, na operação, a gente entender, né, em relação a esse indicador da perda identificada, se existe alguma atuação junto da prevenção de perdas junto ao comercial. E aproveitando para falar dessas perdas identificadas, em um dos painéis, né, que teve no evento, né, lá do Fórum da Abrap, o CEO, né, da PET, ele comentou
que naquela ocasião, né, recentemente a equipe dele de prevenção de perdas identificou um fornecedor, né, estava tendo muita perda identificada, avaria lá num determinado fornecedor, e eles chegaram na causa raiz, que era a questão da embalagem, né? Achei, assim, muito relevante esse comentário, né? Porque realmente aquela questão de identificar, né, por que está gerando a perda, e eles chegaram, né, realmente na hora de fazer o plano de ação, de identificar que o problema era na embalagem, né, que causava muitas avarias. Então, é um dos problemas, né, que realmente as avarias, né, problemas de embalagem que já vem do fornecedor, que fazem aumentar este indicador. Queria voltar para os indicadores da pesquisa. O que mais chamou a atenção? Quais outros recortes que a gente pode fazer por estado, por segmento, que tipo, vocês gostariam de jogar uma luz ali e falar um pouco mais e comentar? Eu pegaria aí não só o supermercado, como a gente falou, de atacarejo, né? Mas o supermercado convencional também teve um aumento significativo, né? De 2,5 para 2,79, um aumento muito relevante. E drogarias também, né? Eu acho que drogarias de 0,9 para 1,25, né? Percentual de perdas. Eu acho que isso muito vindo da questão das quebras, como foi mencionado aqui, mas eu acho que, olhando o recorte até por região, sabe, Gustavo, eu acho que a gente tem que se preocupar muito com uma região que eu fiquei impressionado com o índice de perdas dela, que é a Paraíba, né, 4,17%, né, eu não lembro, né, a não ser em algumas estruturações de prevenção que eu já fiz, de ter encontrado esses números, né, então eu achei um número muito alto. E pegando outras regiões até mais maduras que eu falo, com relação a respostas, né, na pesquisa de perda, que são empresas, regiões que já participam das pesquisas há muito tempo, que é Minas Gerais, com 3,67, né, o índice de perdas do estado, e o Paraná, com 3,56. Né? E também o Mato Grosso, né? E Bahia com 3,33 e 3,38. Eu acho que isso tudo no supermercado convencional. Detalhe importante, né? Reforçando aquilo que a gente falou antes, a margem de lucro do setor, né, de varejo alimentar, especialmente supermercado, ela é muito pequena, né? Então, você ter aí uma margem de lucro muito positiva de 5%, estou falando aqui muito positivo, o Gustavo sabe muito bem como funciona, né? E qual é o percentual na média que a gente tem de mercado, a gente está olhando aqui e está vendo que algo acima dos 70% aí está sendo na perda, está jogado na perda. Então, a gente tem que focar um pouquinho melhor nesse número. E, logicamente, né, parabenizar algumas regiões, sabe, Gustavo? Porque, por exemplo, o Ceará teve um número de 1,73, a menor perda a nível Brasil, né? Lá o Ceará. Olha só que diferente, né? Parabéns, assim, para toda a equipe, o pessoal lá da regional, da ABRAP, lá do Ceará, fazendo um trabalho brilhante aí, uma perda realmente 1,73. Muito bom. Van, algum outro destaque, algum segmento assim que te chamou a atenção? Um outro ponto que eu acho interessante citar, falando da pesquisa, né, quando a gente fala assim, né, de quais seriam as possíveis alternativas, né, para esses clientes reduzirem, para essas redes varejistas reduzirem as perdas, o uso, né, de tecnologias, quando foi apresentado, né, todo ano tem lá quais são as tecnologias utilizadas, né, mais utilizadas pelo varejista. Pela primeira vez numa pesquisa, um produto foi respondido que 100% é utilizado, que é o CFTV. E trazendo até a sardinha, né, um pouco para nós, né, a questão da frente de caixa, fiquei muito feliz porque aumentou o percentual da utilização do monitoramento de frente de caixa no varejo, né? Então, nós que atuamos diariamente com isso, né, foi um indicador aí, foi um destaque, inclusive comentado na hora da divulgação da pesquisa. Eu acho que isso é um cenário que mostra, né, o quão é eficiente, né, na hora que você começa a fazer e utilizar o CFTV e o que pode permear o CFTV ali como solução, né, solução de gestão.
e não apenas de segurança. Você consegue fazer muita coisa, né? E, logicamente, não puxando a sardinha aqui, como a Vanessa falou, mas por conhecer o produto, né? Então, eu tenho plena convicção de que na hora que você começa a olhar de uma forma distante, imparcial, analisando os processos, você consegue fazer uma gestão muito eficiente, tá? Muito legal, gente. A gente está chegando ao fim agora. Eu queria pensar aqui com vocês, fazer uma reflexão. Até o próprio Balbino já fez parte do conselho da ABRAP. Pensando para as próximas pesquisas, o que vocês gostariam de ver como novos indicadores, ou recortes, ou comparações, né, que ainda não estão presentes nessa pesquisa? Só para dar um exemplo, né, é muito comum quando você estuda a evolução do varejo a fazer as comparações mesmo as lojas versus o que evoluiu, né? Até para você ter uma base de comparação equivalente. Algo que, pelo que a gente já comentou aqui no começo, fica difícil, né? Esse número de 1,57 contra 1,51, a gente está comparando coisas diferentes, né? Porque alguns setores foram adicionados, né? Além desse recorte comparando de um ano para o outro os mesmos segmentos, né? Até para a gente ter esse recorte, o que mais vocês acham que uma pesquisa como essa poderia estar incluído numa pesquisa como essa? Eu acho que, pegando esse gancho aí, tem até um indicador que eu achei interessante, que foi a perda por self-checkout, né? Então, eles trouxeram um número de 5,76 para perda por self-checkout. Lógico que isso é um número ainda imaturo, vamos dizer assim, porque é o primeiro indicador, né? Então vamos ver na próxima pesquisa, e isso é uma coisa que eu quero ver na próxima pesquisa, para a gente poder ver se realmente é isso, se essa é a realidade, né? Porque esse número em relação ao todo, como que é? Me explica melhor. É um número relacionado ao todo, isso aí. Segundo o que foi apresentado, né? É realmente um número baseado como um todo, na visão, isso é muito feeling, né? Então isso não é um... Eu acredito que, como eles falaram, né? É um número ainda muito da visão do gestor, né? Então, por isso que é um número ainda embrionário, mas eu acredito que na próxima pesquisa esse número vai vir de uma forma mais real, vamos dizer assim, né? Então, eu acho, isso é uma coisa que eu quero que traga, né, na próxima. Ah, bacana. Até eu acho que separar, inclusive, por faturamento e por quantidade de caixas, né? Porque apesar do self ter crescido muito nos últimos anos, ele ainda é pouco representativo, principalmente quando se compara com os países europeus e americanos, né? Ainda a maior parte, o caixa convencional ainda prevalece, né? Então teria que saber a perda ali e também o quanto representa em quantidade de caixas e quanto que representa em total de faturamento, né? Para também não ter um número com viés excessivamente positivo ou negativo. Foi comentado também em relação à questão de próximos passos, de novidades, né, em relação à pesquisa, a questão da medição da eficiência operacional, indo muito na questão de taxa de produtividade. Tá? Então, eu acho que... O IAP, né? Isso, exatamente. Então, eu acho que isso gera aí, né? Gerou uma expectativa, né, para a próxima pesquisa, né? Então, ficamos no aguardo. Eles chamam de IAP, né, que é o Índice ABRAP de Produtividade e Eficiência, né? Um projeto aí que está à frente do nosso amigo Paulo, lá da PETS, né? E ele apresentou e, assim, eu acho que, como a Vanessa falou, eu acho que vai ser fantástico aí os próximos números aí que vier na próxima pesquisa. Muito bom, gente. Alguma coisa mais a acrescentar, Balbino? Eu acho que aqui, o ponto que eu queria acrescentar é que, novamente, né, eu venho a falar isso para os nossos colegas, é que olhem, né, com mais carinho para a sua gestão de estoque, né, visto que é lá onde está boa parte aí das nossas perdas. Então as pesquisas demonstram isso, e muitas das vezes, como a própria Vanessa falou, acontecem as perdas por falhas operacionais, furtos internos, quebras operacionais, eles impactam muito, né, dentro da sua operação. Então, é necessário que você faça uma gestão mais eficiente, cuidando dos inventários, mas acima de tudo, não só cuidando dos inventários, mas analisando esses inventários, passando mais tempo analisando esses números, tentando entender a fundo o que está ocasionando isso, para que você não chegue e se surpreenda, né, lá no final do teu exercício legal, e você fique surpreso
com o tamanho do problema que você tem. Só queria acrescentar que para a prevenção de perdas, embora realmente tenha sido até uma surpresa, né, este indicador, quando a gente olha esse cenário, nós temos como prevenção de perdas de ver a questão das oportunidades. Acho que agora é hora do profissional de prevenção de perdas se provar realmente estratégico, e a minha sugestão é que com certeza trazer para todos os projetos, né, tecnologia, processos e pessoas, que com certeza eles serão assertivos aí na redução dos indicadores. Gente, muito obrigado mais uma vez vocês dando aula, compartilhando aí um pouco da experiência de vocês nesse mercado, nesse segmento particular de mercado, né? E dizer para vocês que certamente ano que vem a gente vai estar com vocês aqui discutindo uma nova pesquisa, que essas ideias cresçam na Abrap, né, sobre o que já foi dito, que eles já disseram, de entender um pouco mais de eficiência operacional também, não só falar de perda, mas falar também de como fazer mais com menos, né, que no fim do dia é o que todos querem fazer. Então, até a próxima oportunidade para a gente discutir assuntos relacionados a perdas. Um abração, gente. Abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado, abraço. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave, a produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder nada. É isso. Até o próximo. Tchau.